Olá, pessoal. Vamos para a segunda parte, então, da nossa videoaula sobre demonstrações contábeis. Conforme eu falei na aula anterior, as duas principais demonstrações que a gente tem é o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, que nós vamos trabalhar com mais ênfase na nossa disciplina. Mas existem outras demonstrações que têm uma importância para a gestão das empresas, mas que não são tão conhecidas ou tão utilizadas em todos os âmbitos, em tudo que é tipo de empresa, né? Mas é importante, a gente precisa conhecer para saber que tipo de informação essas demonstrações nos trazem. Então, nós temos, em primeiro momento, a demonstração das mutações de patrimônio líquido. Ela é uma demonstração muito ligada à questão do acionista. Então, dentro do patrimônio líquido, como a gente viu nas aulas anteriores, a gente tem a participação do sócio, do acionista, né, o capital da empresa. E esse capital da empresa, ele está dividido em vários elementos, como a gente viu na aula anterior, né? Quando a gente olha o balanço patrimonial, a gente vê a classificação: capital social, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucro, ações de tesouraria, prejuízo acumulado. Mas no balanço a gente só vê os saldos finais, né? E a demonstração de mutações, ela mostra as variações que ocorreram nesse patrimônio líquido durante o exercício. E isso se torna importante porque é uma informação para o acionista, né? Conhecer, saber o que está acontecendo na empresa. Então, para isso que existe essa demonstração. Ela se estrutura, né, na forma de uma planilha eletrônica, é como se fizesse um quadro no Excel, né, em que se abre colunas para cada uma das contas ou para cada um desses grupos de conta, né? Como eu falei, capital, reserva de capital, reserva de lucro e assim os demais grupos, e linhas em que são registrados os saldos iniciais, os fatos que aconteceram durante o ano e o saldo final, para a gente ver assim, ó, o dinheiro que estava no capital social, ele veio da onde? Ele veio de uma nova subscrição do acionista, ele veio de um valor que foi transferido de uma reserva para o capital, a empresa teve lucro, esse lucro foi distribuído entre os acionistas, foi retido. Então, esse movimento todo que acontece no patrimônio líquido, ele é expressado através dessa demonstração. Ela é importante, então, para mostrar a relevância e a materialidade de cada componente da estrutura, e ela pode ser apresentada de uma forma agrupada, né, por cada um desses grupos, ou se uma empresa que tem menos movimento dentro do patrimônio líquido, ele pode ter essa demonstração estruturada por conta, né, individualmente. Aqui está um modelinho, só para vocês terem uma ideia, né? Como eu falei para vocês, é uma planilha. Nessa planilha, então, nós temos uma coluna de capital social, uma de reserva de capital, de reserva de lucro, reserva de resultados acumulados, poderia ter de prejuízo acumulado, poderia ter de ações de tesouraria, depende do tipo de informação que a empresa movimente, né? Porque isso é uma coisa importante. Nas demonstrações, elas expressam aquilo que teve movimento durante o exercício. Se a conta não teve movimento, ela não vai ter nada para expressar. E aí vocês veem que nas linhas nós temos saldo inicial e os fatos, ó, aumento de capital por subscrição, reversão de reserva, lucro, transferência de reserva, uma série de fatos. E no final nós temos um saldo final. Então essa é uma planilha que ela fecha, né? Porque, por exemplo, se tinha uma reserva de lucro que foi transformada em capital, ela vai aparecer um valor negativo na conta na linha ali de reserva de lucro e um valor positivo lá no capital social naquela linha de aumento por incorporação, porque aí tu incorporou uma reserva no capital. Então, alguns fatos eles movimentam entre as contas e outros fatos movimentam entre esse grupo e fora do grupo, né? Por exemplo, um acionista coloca mais dinheiro na empresa, então o capital vai aumentar, mas isso aumenta o total do patrimônio líquido, mas a contrapartida é fora, então ele só vai aparecer o movimento do capital social. Então aí nós vamos ter uma coluna de total e uma saldo final. Então essas colunas elas têm que bater no final, a soma de uma com a outra, para a gente poder entender né, todos os movimentos e o impacto, né? Quanto que o patrimônio líquido valia no início e quanto ele passou a valer no final. E aí a gente consegue compreender quais os movimentos que aconteceram que provocaram essa variação do início para o final no patrimônio líquido. A outra demonstração que nós vamos ver aqui é a demonstração do valor adicionado. É uma demonstração relativamente nova em relação às demais.
ela tem uma característica de expressar o que a entidade agregou de valor aos insumos que ela adquiriu, né? Então, o que acontece, né? Todas as empresas, elas vivem, né, através de movimentos que geram recursos, né? Então, por exemplo, eu compro matéria-prima, transformo, vira um produto final e eu vendo o produto final. Então, da matéria-prima até chegar no produto final, a gente agregou valores através de tudo que a gente fez, do processo de produção, dos gastos que a gente teve para a empresa existir. Tudo isso foi agregando valor até chegar ao produto final. Então, essa demonstração ela tem o objetivo de mostrar o valor da riqueza gerado pela empresa. Então, ela é muito parecida com a demonstração do resultado, mas ela, na verdade, ela usa os mesmos dados da demonstração do resultado, mas ela expressa de outra forma. Ela expressa como é que o valor foi gerado e como é que ele foi distribuído. Então, isso é o grande, né, detalhe interessante dessa demonstração, é entender como é que o valor é gerado e entender quem está usufruindo desse valor. Então, ela é composta pela diferença entre os valores recebidos de terceiros menos os valores do desembolso. E isso gera, né, ela é dividida em duas partes. Uma primeira parte, ela traz essa geração de valor, e na segunda parte, ela mostra como é que esse valor foi distribuído. Porque quando a gente apura o resultado, a gente só quer saber o lucro, e o lucro é para o acionista, para o sócio, né? O resto está misturado, né? Só que o que acontece? Além do sócio, tem o investidor, o financiador, né? O banco que coloca dinheiro e aí recebe juros para poder emprestar esse dinheiro. Tem o governo que leva uma parte através de uma série de impostos que ele cobra. Tem os funcionários que levam uma parte também, porque eles são funcionários, recebem salário, né? Quando a gente vê o resultado, a DR, ele está tudo misturado isso. Nessa demonstração a gente separa essas informações para que realmente a gente consiga entender como é que é a distribuição dos resultados gerados, né, pela demonstração do valor adicionado. A estrutura dela é mais ou menos assim, né? Aqui está bem detalhado, mas mais para conhecimento. Mas a ideia é assim, ela é dividida em duas partes. A primeira parte, ela começa com a receita, semelhante à DR, né? Diminui os insumos, né? Ou seja, os custos, mas aqui ela agrega outras despesas relacionadas a materiais, energia, serviços de terceiros, outras coisas que são desembolsadas, material de consumo, coisas desse tipo, são diminuídas aqui. A depreciação, a amortização, e ao final a gente chega a um valor adicionado total a distribuir. Esse valor total a distribuir significa o que a empresa gerou. E depois a gente vai ter o segundo quadro em que a gente vai mostrar como é que aquilo que foi gerado foi distribuído entre aqueles que se envolvem ou são interessados na empresa. Então a gente tem a segunda parte, que é a forma de distribuição desses valores. Essa segunda parte, ela divide em 4 itens, né? Então, a distribuição do valor adicionado de pessoal, de impostos, remuneração de terceiros e a remuneração de capital próprio. Ou seja, esse total distribuído é igual ao gerado, né? Porque tudo que é gerado foi distribuído. Por quê? Porque a gente tira todos os gastos e o que sobrar vai para o sócio. E o sócio está aqui também. A remuneração de capitais próprios é o lucro, é o resultado que a empresa teve. Então, só que ele é expresso de uma forma diferente. Então, a gente consegue, por exemplo, fazer uma comparação aqui e saber quem está levando mais o recurso. Se é os funcionários, se é o governo, se é o terceiros, né, a empresa muito endividada, que paga muitos juros, ou se é o próprio acionista, né, que é o que espera receber mais no processo. Então, ela é uma demonstração que traz essa a forma de utilização dos recursos a partir de uma estrutura decorrente do resultado. Então, ela transforma o resultado em uma outra forma de apresentação e de distribuição. E isso é interessante porque, às vezes, a gente olha uma demonstração só sobre o foco do resultado, do lucro, do prejuízo, e, às vezes, a empresa não dá muito lucro, mas ela gera, ela agrega muito valor, né? Ela tem muito funcionário, ela paga muito imposto. Então, se ela tem muito funcionário e tem uma remuneração alta de funcionário, isso agrega valor para a comunidade onde ela está.
Se ela paga muito imposto, isso retorna para a comunidade, né? Então, às vezes, independente do lucro que ela tem, ela agrega valor de outras formas, e essa demonstração permite mostrar essas outras formas. A outra demonstração bastante importante que as empresas têm é a demonstração dos fluxos de caixa, né? Eu disse para vocês até agora, desde o início, que a contabilidade é sempre pelo regime de competência, né? Dificilmente a gente acompanha o caixa, né? Mas depois a gente estava falando justamente isso, que a gente também tem que saber como é que se comporta o caixa da empresa. E essa demonstração dos fluxos de caixa, ela permite que a gente consiga entender como é que se compõe e se movimenta o caixa, né? Então, ela é uma demonstração em que a gente analisa os fluxos de atividade operacional, de financiamento e de investimento, ou seja, a gente verifica quanto que tinha de caixa e de equivalente caixa, que seriam aquelas bancos, tudo que tem disponibilidade imediata para a empresa, né? A gente pega os saldos no início do ano e aí separa os fluxos que ocorreram de forma operacional de financiamento e de investimento e ao final se chega, então, aos caixas que a empresa tem ao final do ano. E a gente entende se o caixa que a empresa gerou, ela é operacional, se é de financiamento ou é de investimento. Aqui eu trago 3 slides em que eu vou mostrar para vocês o que são fluxos operacionais, de investimento e de financiamento, né? Então, agora a gente vai tratar de recebimento e de pagamento, né? Então, o fluxo operacional é aquilo que está diretamente voltado para a atividade, né? Então, quanto que eu recebi, né? Veja que lá na DR, na DVA, a gente vê quanto que a gente gerou de receita. Gerar receita não quer dizer que eu recebo, né? Eu emito a nota, mas não recebi. Então, na DR, na DVA, é a venda realizada. Aqui na DFC, não. É o recebimento da venda. É quanto que eu realmente recebi de venda. Do mesmo forma que eu tenho que registrar todos os pagamentos que eu fiz. E aí também, não é que nem lá na DR, na DVA, na DVA que a gente vê os pagamentos comprometidos, né? Aqui a gente trata de pagamentos efetivos. Então, pagamento de fornecedor, de empregado, de imposto, tudo que tem de pagamento que a empresa faz, vem então para esse fluxo que a gente chama de fluxo operacional. Talvez um fluxo muito importante porque trata justamente todos os movimentos de entrada, de recebimento e de saída de dinheiro que a empresa tem em determinado período. Depois nós temos os fluxos de investimento, né, que estão relacionados a... Lembra que eu falei do ativo, né, não circulante, que nós temos lá imobilizado, intangível e investimento? É todo movimento que acontecer nesses grupos, né? Ou seja, quando eu compro bens, ou quando eu vendo bens, quando eu compro ações de outras empresas, ou quando vendo ações de outras empresas, quando eu movimento, adquiro um intangível, né, ou eu vendo um intangível, todos os movimentos relacionados a essa movimentação que envolve títulos, né, de participação em outras empresas, ou de movimento de bens do imobilizado e do intangível, elas vão estar no fluxo de financiamento. O fluxo de investimento, né? O fluxo de financiamento é aquele que trata dos valores que estão relacionados àquele que nos ajuda a financiar a empresa, ou seja, os acionistas, né? Porque o acionista, quando ele compra ações, ele coloca dinheiro na empresa. Então, ele é que nem o banco, né? O banco, quando empresta dinheiro, ele coloca dinheiro na empresa. A diferença é que o acionista eu remunero com dividendos e o banco eu remunero com juros, né? Então, todo esse movimento que representa entrada, né? Obtive um empréstimo, lança aqui como fluxo de financiamento. Paguei um empréstimo, lança aqui como fluxo de financiamento. Acionista colocou ações, mais dinheiro na empresa, coloca aqui no fluxo de financiamento. Então, paguei dividendo para o acionista, coloca aqui no fluxo de financiamento, né? Então, o fluxo, vocês viram que a gente tem fluxo operacional, que está relacionado às vendas e os custos e despesas operacionais. O fluxo de investimento, que é aquele relacionado à compra de bens, de patrimônio, né? E o fluxo de financiamento, que é a obtenção de dinheiro através de acionistas ou através de empréstimos, né? Então, o que ele nos permite, esses fluxos, né? A gente entender se esses caixas que a gente tem a mais ou a menos, da onde é que eles vêm. Quem é que gerou esses caixas para a empresa? E essa demonstração do fluxo de caixa, ela pode ser elaborada de duas formas, pelo método direto e método indireto, né?
Na verdade, é uma informação para vocês terem conhecimento sobre isso, né? Porque a decisão pelo método direto ou indireto é uma decisão do contador na hora que ele vai elaborar a demonstração. Tá? O método direto é aquele que identifica as entradas e saídas dessa forma como a gente falou agora. Recebeu, pagou, recebeu, pagou, recebeu, pagou. Só separa nos 3 fluxos e a gente vê quanto é que tinha no início, quanto que variou no fluxo operacional, quanto que variou no fluxo de investimento, quanto variou no financiamento, se chega aos saldos finais. Já o método indireto como se fosse uma conciliação. Na verdade, a gente pega o resultado do exercício, o lucro ou prejuízo, e aí registra os ajustes, porque, como eu falei para vocês, o resultado do exercício ele é apurado em cima de receitas e despesas, que algumas foram recebidas e outras não. Então, o resultado que a gente chega é um resultado econômico, né? A diferença de quanto que eu gerei de receita e quanto que eu gerei de despesa. Mas não necessariamente que eu recebi e não necessariamente que eu paguei. E aí, quando a gente faz o método indireto, a gente pega o lucro, que está tudo junto, né? E tira do lucro tudo aquilo que eu não recebi ou que eu não paguei. E aí, o que sobra é o que realmente eu recebi ou paguei, né? Por isso que ela é uma demonstração que sofre uma espécie de ajuste, né? A partir desses movimentos que ocorreram. Aqui tem um modelo, né? Então, o método direto, ele é direto, então ele já chega, fluxo operacional, recebimento de clientes, pagamento de fornecedor, pagamento de empregado, né? Fluxo de investimento, recebimento de venda de imóveis, pagamento da venda de imobilizado, pagamento de aquisição de outra empresa. Fluxo de financiamento, recebimento de empréstimo, pagamento de ações, recebimento de ações, tá? Mas vocês veem que em cada um deles aparece, ó, caixa líquido da atividade operacional, caixa líquido da atividade de investimento, caixa líquido da atividade de financiamento, ou seja, a diferença entre a entrada e saída. E lá no final nós temos o saldo no início, o saldo no final e a variação que aconteceu de um exercício para o outro. O método indireto, aí ele é um pouquinho diferente. O fluxo de investimento e de financiamento ele é igual, né? Porque esse não muda em função disso. Já o fluxo operacional, ele é diferente, ele parte do lucro, como eu falei para vocês, e aí, ó, variação, né? Aumento ou diminuição de fornecedores, aumento de contas a pagar, aumento ou diminuição de clientes, ou seja, eu faço ajustes que façam com que sobre só aquilo que eu recebi ou que eu paguei efetivamente durante determinado período. E aí eu posso verificar que o meu caixa ele tinha um valor no início, passou a ter um valor no final, e quem é que provocou essas variações todas. Então, essas demonstrações que a gente viu até agora são demonstrações que servem para fazer acompanhamento de uma série de coisas, né? Então, vocês viram que a DMPL, eu consigo saber como é que estava o patrimônio líquido no início, como é que ele ficou no final, o que fez ele movimentar. A DVA faz com que a gente entenda melhor como é que a empresa distribui aqueles valores que ela agrega durante o processo de existência dela. E a DFC consegue nos mostrar o que aconteceu de movimento para o caixa estar maior ou menor. Tudo isso, tanto balanço, DR, DVA, DFC, DMPL e todas as demonstrações que a gente viu, elas muitas vezes elas apresentam dados, mas a gente não consegue enxergar o que aquilo significa. Então, para complementar todas essas demonstrações, a gente tem as notas explicativas. As notas explicativas, elas existem para descrever coisas que a gente não consegue enxergar com detalhes na demonstração. Então, muitas vezes o balanço aparece lá o total de estoque. Tá? Mas como é que esse estoque é valorizado? Que tipo de controle é feito com esse estoque? Que tipos de estoque existem? A nota explicativa serve para isso. Tá? Então, normalmente as notas explicativas são muito extensas, né? E vocês, se olharem um balanço de uma empresa publicada e as demonstrações contábeis, vocês vão ver que do lado de cada item tem um númerozinho. E esse númerozinho representa uma nota explicativa. É uma explicação para algum daqueles elementos patrimoniais que está ali no balanço, na DR, na DVA, na DFC. Em termos de estrutura, obrigatoriamente,
ele precisa apresentar as informações sobre a base de elaboração da demonstração e as políticas contábeis utilizadas, ou seja, qual é a norma contábil que está sendo usada, qual é a legislação que é usada para isso. Divulgar informações que são exigidas por pronunciamentos técnicos específicos, né? Então, tem alguns pronunciamentos que exigem algum tipo de informação que tu tem que colocar. E tudo que é tipo de informação adicional que, de alguma forma, contribua para que as pessoas que estejam olhando a demonstração consigam compreender melhor essa demonstração. Bom, gente, essas é a segunda videoaula sobre as demonstrações, né? A gente tentou resumir, né? Porque é bastante coisa nessas duas aulas que a gente teve aqui. São várias demonstrações, né? Então, a gente está resumindo, né? De uma forma que possa ficar pelo menos alguma noção e algum entendimento do que são as demonstrações contábeis para vocês. Tá bem? Até mais, gente.